vamos abordar os seguintes pontos. 1. PCP o que é? 2. Suas grandes vantagens. 3. 6 etapas para aplicá-lo no seu negócio. Então vamos lá. 1. PCP o que é? PCP é a sigla para Plano de Controle de Produção, ou seja, é a gestão operacional de uma empresa para manter a previsão e o controle de todos os recursos utilizados em uma produção. Como resultado, otimizar o uso dos recursos e processos, bem como o tempo e equipe envolvida, para evitar desperdícios e reduzir custos. Logo, podemos dizer que seus principais objetivos são planejar, ou seja, determinar e organizar os produtos que devem ser produzidos e quando isso deve ser feito. Programar, que é a definição dos recursos e equipes que serão utilizados para a produção do início ao fim. E controlar, que é o monitoramento para verificar se tudo está andando conforme esperado, e assim, corrigir possíveis problemas ou realizar ajustes quando necessário. E considerando tudo isso, fazer com que os produtos certos sejam entregues para os clientes na hora certa também. 2. Suas grandes vantagens. O PCP trará uma base bem sólida para que os gestores de empresas consigam tomar decisões mais assertivas, principalmente porque permite o controle de todo o fluxo do processo de produção. Ainda, o PCP também consegue otimizar os processos de produção das empresas, pois como planeja, organiza e controla o processo produtivo, é possível entender onde podem ser feitos ajustes para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Como resultado, é possível otimizar bem todos os recursos utilizados em uma produção, inclusive tempo e as equipes envolvidas. Assim, fazer com que tudo seja utilizado e trabalhado da melhor forma, sempre focando onde realmente importa. Consequentemente, os custos serão reduzidos significativamente. Pode ter certeza que muitas produções geram grandes desperdícios de recursos, tempo e equipes mal treinadas. Logo, o PCP conseguirá organizar tudo isso e fazer com que tudo seja feito corretamente, e assim evitar desperdícios e reduzir bem os custos. E ainda, como o PCP consegue identificar pontos fortes e fracos da produção, logística e processo, os resultados da empresa serão bem melhores, principalmente considerando tudo o que falamos até aqui. 3. 6 etapas para aplicá-lo no seu negócio. 1. Previsão da demanda. O primeiro passo é prever a demanda no mercado, ou seja, o quanto a empresa precisa produzir para atender os seus clientes. Dessa maneira, será possível também entender o que precisa ser produzido, quantidade e prazos, e assim começar o planejamento e estratégias de produção. Para auxiliar nesse passo, estudar os dados de períodos anteriores pode dar uma base para ter uma previsão de demanda. 2. Planejamento e capacidade de produção. Com a previsão de demanda feita, agora é o momento de planejar a capacidade de produção da empresa. Ou seja, é preciso avaliar se a empresa tem o que precisa para realizar a produção toda, e desse modo certificar se precisa ser feita alguma adaptação. 3. Planejamento agregado de produção ou PAP. Neste passo é preciso definir qual estratégia de produção será utilizada e implementada, e aqui trata-se de volume de produção, montagem e treinamento de equipes, estoques, logística, seleção de fornecedores, entre outros pontos. E o PAP geralmente é considerado anual, mas sempre ocorre revisões mensais para saber se é preciso realizar algum ajuste. 4. Plano mestre de produção. Agora é o momento de determinar a maneira de como os planos de produção serão executados no curto prazo. O PMP permite com que a sua empresa analise e direcione recursos para que a produção de um determinado período seja executada da maneira correta e consiga atender a demanda. Geralmente costuma ser mais detalhado do que o PAP, principalmente pelo fato de considerar tanto a previsão de demanda quanto os pedidos realizados de produção, de compra e venda. 5. Programação detalhada da produção, ou PDP. A importância do PDP é mostrar como a empresa realizará as operações do dia a dia para produzir o planejado. Aqui são consideradas atividades como sequenciamento de ordens de produção, que é onde define a sequência operacional das máquinas para diminuir atrasos, ociosidade e estoques necessários. Gerenciamento de materiais. É o planejamento do estoque, inclusive o estoque de segurança, definição do tamanho dos lotes e o reabastecimento de matéria-prima. Emissão de ordens de produção. Aqui é a implementação do programa de produção, ou seja, é a emissão dos documentos necessários para que as operações sejam iniciadas. O mesmo vale para a liberação da produção também, fazendo com que os recursos necessários estejam disponíveis. 6. Controle de produção. E por fim, o processo de produção todo precisa ser acompanhado de perto.
e assim garantir que tudo está andando conforme planejado, ou até então realizar possíveis ajustes quando necessário. Aqui todos os detalhes precisam ser considerados e revisados para que todo PCP tenha sucesso para que os resultados desejados sejam alcançados. Inclusive, existem algumas ferramentas que são bastante úteis para trabalhar bem o PCP, e um bom exemplo é a metodologia Kanban, que basicamente é um sistema visual de gestão de trabalho ou do fluxo de produção em empresas e projetos. Ele utiliza cartões coloridos ou post-its para facilitar a visualização e o entendimento do panorama geral dos processos. Além disso, o foco do Kanban é priorizar a produtividade e a organização das entregas, e o seu objetivo é proporcionar um trabalho mais transparente e direcionado. Então, se quiser se aprofundar mais sobre este assunto, temos um vídeo bem prático sobre isso. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E para garantir que o PCP funcione ainda mais de um jeito mais prático e organizado, recomendamos utilizar os ERPs, que resumidamente são sistemas de gestão integrados que auxiliam as empresas a organizar, otimizar e melhorar todos os processos do negócio. Assim, todo o fluxo de informação será muito mais rápido e assertivo. Por isso, se quiser entender mais sobre ERPs, assista ao nosso vídeo que explica esse tema de um jeito que é direto ao ponto. Para assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Viu como o PSP ou Plano de Controle de Produção, quando bem trabalhado, trará mais produtividade, reduzirá custos, erros e desperdícios da sua empresa e assim aumentar muito seus lucros? E é justamente por isso que ele é muito utilizado por empresas de todo tipo de porte. Com certeza, ele pode agregar bastante no seu negócio também.